Oi, gente, mais um falando de saneamento no ar. Você já sabe, aqui a gente fala de saneamento básico e também proteção dos recursos hídricos no país. Se é a sua primeira vez chegando aqui, seja muito bem-vindo. Tem vários episódios já disponíveis aí no canal do YouTube do Trata Brasil e também nos principais agregadores de áudio. Acompanhe a gente, vamos falar sobre saneamento, esse assunto tão importante. Eu sou a jornalista Rafaela Martinez e sempre estou aqui mensalmente junto com a Luana Preto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil. Tudo bem, Luana? Vamos para mais uma? Tudo ótimo, Rafa. Bom, hoje a gente está aqui para falar sobre um estudo lançado pelo Trata Brasil que avalia os avanços em relação ao Marco Legal de Saneamento Básico. 4 anos de publicação da lei, né, do Marco Legal de Saneamento Básico. E hoje a gente tem com a gente aqui a Luciana Capanema, é uma honra te ter aqui com a gente, né? Ela que é chefe de Departamento de Estruturação de Projetos de Saneamento do BNDES, que tem sido aí um grande estruturador de projetos e um ator muito importante nesse processo de universalização do saneamento no Brasil. Muito obrigada, Lu, pela tua presença aqui. É uma honra te ter aqui com a gente. Oi, gente. Oi, Rafa. Oi, Luana. Grande prazer estar com vocês aqui hoje. Eu queria começar parabenizando aí o Instituto Trata Brasil e que, parceria com a GO Associados, desenvolveu mais um estudo disseminando informação para a população. Eu acredito muito que a sociedade, a mobilização da sociedade é muito importante nesse sentido da gente promover o saneamento no Brasil. E o Instituto Trata Brasil tem sido um grande parceiro aí de todos nós que militamos no tema de saneamento, então é muito legal estar com vocês aqui hoje. Prazer é Legal. nosso, Luciana. E é muito legal ter você aqui. Seu trabalho tão sólido que você já desenvolve também nessa temática do saneamento básico. Mas a gente tem aqui uma pergunta de início de episódio que a gente faz para todo mundo, para conhecer um pouquinho mais das pessoas, principalmente quem já trabalha nessa temática, que é: qual é a sua primeira lembrança com a água, Luciana? Que agora pensando, talvez você olhe e você fale: nossa, eu acho que ali talvez foi a sementinha para eu hoje ter esse trabalho, né, pensando em saneamento básico. Legal, Rafa. Eu sou mineira, né, gente? Então, minha primeira grande impressão, grande impacto com a água foi o mar, né? Foi a primeira, como uma boa mineira, Boa. aquela chegada em Guarapari e ver aquele mundo de água, o poder da água, né? Aquele movimento, a pureza da água. Então, essa é a primeira lembrança que eu tenho. Assim, além de ser mineira, eu sou canceriana, né? Signo de água também. Então eu gosto muito desse elemento, né, eu gosto de cachoeira, gosto de rio, gosto de mar, então a água para mim é uma coisa super importante e muito presente. E como a Luana já antecipou, a gente hoje vai avaliar o setor de saneamento básico 4 anos após a aprovação do novo Marco Legal do Saneamento. Luana, a gente fala muito sobre isso aqui, né, no nosso podcast, mas para quem está chegando agora, primeiro episódio que vai assistir aqui do Falando de Saneamento, você pode explicar para a gente o que é, o que prevê o novo Marco Legal e também qual foi o caminho, né, para a preparação desse estudo do Trata Brasil? Bom, vamos lá. O Marco Legal de Saneamento Básico foi uma lei aprovada em julho de 2020, que tem como objetivo estipular metas claras e objetivas para a universalização do acesso ao saneamento, ou seja, até o ano de 2033, 99% da população precisa ter acesso à água e 90% da população precisa ter acesso à coleta e tratamento de esgoto. Hoje, a gente tem 33 milhões de pessoas que não têm acesso à água e 93 milhões de pessoas que não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto. Então, essa lei, ela estipulou essas metas, ela criou um arcabouço legal de governança para a regulação centralizada na ANA, ela trouxe a questão da iniciativa privada poder concorrer com os órgãos públicos também em licitações para a operação do saneamento básico, enfim, o objetivo dessa lei foi trazer a mesma meta para todos os mais de 5.500 municípios, né, e segurança jurídica para que
maiores investimentos pudessem ser feitos no setor de saneamento. E nosso objetivo é lançar anualmente esse estudo na data comemorativa, que é 15 de julho, né? Está com 4 anos aí o marco legal, aonde a gente tenta olhar o que, que já avançou, o que, que não avançou, o que, que a gente precisa mudar em relação ao que foi estipulado, quais são as dificuldades ao longo do processo naturais de se viver, né? Quando a gente está aí implementando uma infraestrutura tão historicamente com déficit tão grande. Então, é isso que a gente buscou trazer nesse estudo, e acho que a presença da Lu aqui com o BNDES é fantástica, porque essas estruturações que têm acontecido após a aprovação e próximo ali da aprovação do marco legal tem um dedo, digamos, né, do BNDES bastante grande, que tem acompanhado as diferentes regiões do Brasil. Acho que a gente já conversou muito aqui, né, sobre as diferenças culturais, regionais e geográficas das diferentes regiões, e acho que a gente precisa pensar em soluções específicas aí em cada uma das regiões e trazer investimentos para o saneamento, e foi isso que o Marco Legal buscou trazer. Luciana, muito legal ter você aqui com a gente também, porque você publicou recentemente um estudo pelo BNDES, onde você avaliou, né, os desafios do novo marco legal, né, da universalização com base no novo marco legal. E aí eu queria começar perguntando para você, com base nas conclusões do seu estudo e também do levantamento agora do Trata Brasil, como que você avalia o cenário nacional? Bom, muito obrigada, Rafa, pela pergunta, né? Foi um trabalho bem interessante fazer esse levantamento aí dos desafios. Eu acho que, assim, o principal desafio mesmo é a gente atingir as metas, né? Chegar lá em 2033 com 99% da população com acesso à água tratada e com 90% com acesso ao esgoto coletado, tratado, né, e descartado corretamente. E isso implica num volume de investimentos muito alto, né? Se a gente considerar o número mais recente do Plano Nacional de Saneamento, que é o PLAN-SAB, ele está em torno aí de 510 bilhões. E se a gente pensar nesse volume anualmente, a gente está falando em ordem aí, alguma coisa na ordem de 46 bilhões. Para vocês terem uma ideia do quão distante que a gente está desse número, em 2022 a gente teve um recorde de investimento que chegou a 22 bi. Então a gente está em menos da metade do que a gente deveria estar fazendo. Então o desafio é grande. Eu acho que a nossa grande missão aqui é mobilizar os atores, em direção a essas metas, né. Então aí a gente fala da própria sociedade ganhando consciência da importância de cobrar, né, por esses serviços, os entes políticos, o governo estadual, as prefeituras, se mobilizarem, em torno dessa pauta, e a gente do BNDES dar suporte a eles, né. Depois eu conto um pouquinho mais disso, mas eu queria dizer que eu sou muito otimista. Eu acho que o marco, ele reforçou algumas coisas que já estavam em movimento, né. A gente começou ali a estruturar a prestação regionalizada de saneamento, antes do marco, tanto é que assim que ele foi lançado, no mesmo ano, a gente já pôde ter leilões sendo realizados, né. E o marco reforçou essa questão. Então ele traz alguns elementos, a Luana bem já colocou, né, ele traz mais segurança jurídica, ele traz a questão da regulação, que é um tema que ficou muito tempo, sendo cobrado. Em 2007, quando teve a publicação do marco original, já foi bastante importante, mas em 2020 isso foi reforçado, né. Então acho que tem, esses elementos aí de regulação, da regionalização, de ter positivado a meta na lei. A meta já estava ali no Plano Nacional de Saneamento, mas ela passou a ser um compromisso legal. E eu acho que tudo isso também contribuiu para pôr o tema na pauta da sociedade, né. Então a gente vem falando mais sobre isso, e eu acho que isso é o que dá
um gás, né, esse movimento todo de vários atores, da sociedade consciente cobrando, é o que vai nos impulsionar aí rumo às metas de universalização. Muito bom. Indo para o estudo propriamente dito, Luana, a gente tem 10 milhões de brasileiros que vivem hoje em situações com contratos irregulares ou pendentes de comprovação. Além de explicar, claro, o impacto desse número, né? São 10 milhões de pessoas nessa realidade, eu queria que você explicasse o que configura cada um desses termos, né? Os contratos regulares e os pendentes de comprovação. Perfeito. Bom, uma das lógicas do Marco Legal de Saneamento foi, que as companhias estaduais de saneamento básico passassem por um processo de comprovação da capacidade econômico-financeira, né. Então, como a Lu mesmo colocou, a gente tem uma média de investimentos aí de 22 bilhões, a gente precisa chegar em 46 bilhões. Então, durante os próximos 10 anos, a gente vai ter que aumentar consideravelmente esse volume de investimentos e as companhias precisam ter a capacidade financeira de poder realizar esses investimentos, seja por meio da geração de caixa próprio, da busca de um financiamento, ou quando a companhia não consegue. Pela sua própria estrutura, fazer esse investimento, ter um processo de parceria com a iniciativa privada para angariar maiores investimentos e poder fazer esse investimento, né? Então, a gente teve alguns decretos que foram regulamentados com base no Marco Legal de Saneamento Básico. Esses decretos tiveram algumas modificações ao longo do tempo e hoje, com as regras estabelecidas nesses decretos, em 579 municípios, não houve a comprovação dessa capacidade econômico-financeira, ou seja, os municípios precisariam, e com base em alguns índices pré-estabelecidos, comprovar que eles tinham os recursos financeiros ou teriam capacidade de buscar esses recursos para poder realizar esses investimentos, e em 579 municípios isso não foi possível, né? O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas que vivem nessas cidades, elas não têm um horizonte de universalização, porque ou o município não tem a capacidade, né, ou ele sequer comprovou, que muitas vezes se sequer comprovou é porque não enviou a documentação, é porque não tem, né. Então, nesses casos, a dona Maria que vive lá na cidade, ela não tem uma perspectiva de universalização do acesso, né. Então a gente, o que esse estudo demonstrou foi isso, que nesses municípios eles estão com contratos irregulares, seja com né, a companhia de saneamento não consegue comprovar que ela tem dinheiro para poder universalizar o saneamento básico nessas localidades. Então, é importante que haja um pensamento sistêmico aí do Estado, junto com os municípios, pensando qual vai ser a solução. Ok, a gente não tem dinheiro, e aí? Vamos modelar um projeto para poder captar investimentos e universalizar? Eu acho que é isso que esse número representa, que é necessário uma ação, né, nesses municípios em relação a isso, mas também eu chamaria atenção não só para esses 579 municípios, mas para todos que comprovaram, mas que a gente precisa ter um acompanhamento constante para entender se esses investimentos que foram ditos que seriam feitos realmente estão sendo realizados. Porque uma coisa é eu dizer, não, em 5 anos eu vou investir 20 bilhões de reais, né, nesse estado, em tais e tais cidades, mas uma coisa é o planejamento, outra coisa é a efetiva execução desse planejamento e a concretização de todas as etapas para que esse investimento aconteça, né. Luciane, nessa questão de planejamento que a Luana citou, como que o BNDES tem ajudado estados e municípios a enfrentarem os desafios dessa universalização? Legal, Rafa. O BNDES, ele tradicionalmente, ele financia o setor, né. Então, assim, a gente tem uma visão que não interessa se é público ou se é privado, né, o que importa a Luana bem colocou, é o cumprimento das metas, é a realização dos investimentos. Então, a partir disso, a gente sempre, apoiou o setor. Acontece que a gente viu que, só o financiamento estava insuficiente para promover esse movimento. E a gente notou uma dificuldade, uma carência dos entes públicos, aí, estados e municípios, na elaboração de projetos para atrair
a participação privada. A gente acha que é essa conjunção de esforços do público e do privado que é o que vai permitir que a gente atinja essas metas, né? Atingir as metas significa servir a população, né? Que é para isso que serve o saneamento. Então, o que que a gente passou a fazer? A gente já tinha um acumulado ali de conhecimento da nossa equipe sobre o setor, seja do ponto de vista setorial, econômico, jurídico, e a gente colocou isso a serviço dos entes públicos, no sentido de preparar, ajudá-los a estruturar projetos que pudessem depois ser licitados e numa competição de atores privados interessados em explorar aquele serviço, a gente conseguisse também trazer ganhos aí para a tarifa ou de recursos ali complementares para os entes públicos viabilizarem outros serviços, por exemplo, né? Então a gente passou a prestar esse serviço de estruturação de projeto. E aí isso começa ali mais fortemente por volta de 2016, né? E a gente ficou muito feliz, né, que a gente teve uma mudança de ciclo político e havia muita incerteza de como é que isso continuaria. E os entes públicos eles perceberam valor nesses serviços que a gente tem prestado e nos confiaram novamente na gente e trouxeram um novo ciclo de projetos, né? Então a gente tem aí um conjunto já realizado e outro conjunto já contratado de estudos que a gente vai construir projetos. E o nosso projeto ele tem algumas premissas que eu acho que é legal a gente falar aqui. A primeira delas é a universalização. Então, dentro daquela área que o ente público entendeu que caberia uma participação privada, a gente vai mirar a universalização. Essa é uma primeira premissa. A gente também busca trabalhar com estruturas regionalizadas. A ideia da estrutura regionalizada é ninguém ficar para trás. A gente sabe que tem municípios que têm baixa densidade populacional, baixa capacidade de pagamento da população. Eles sozinhos, para se viabilizar, seria muito difícil, né? Então, esse agrupamento regional é o que permite a gente incluir mais gente, né? Então, a gente trabalha com essa premissa também. Eu vou ficar por aqui, tem outros elementos também, mas para a gente poder conversar mais aí sobre o estudo que o Trata está trazendo e sobre esse desafio da universalização, eu devolvo aí para você, Rafa. Eu acho interessante até antecipar um pouquinho, ô Luciana, já que você citou sobre os blocos regionais, né? Como que eles podem contribuir para a melhoria nesses índices? Eu acho que é um pouco essa questão de que a gente, no popular, né, diz que misturar o filé com o osso, né, combinar o filé com o osso. Então, assim, a gente tem regiões que são muito rentáveis, que têm uma grande densidade, e elas combinadas com outras, a gente vê isso em outros setores. A gente vê, por exemplo, rodovias, né, quando você faz um leilão de uma rodovia que tem um fluxo muito grande, como que tem um fluxo menor. Então, a ideia é um pouco essa, né? Como é que eu combino de uma forma que eu inclua todo mundo. Então, eu acho que esse é o grande mérito da regionalização. Tem também uma coisa que a gente discute, mas eu não sei se está tão clara para todo mundo, né? É que no nosso processo de urbanização, esses limites entre um município e outro, eles foram desaparecendo, né? Você pensa, por exemplo, na região metropolitana aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro. Será que Rio de Janeiro, que eu conheço melhor, né? Que eu moro lá atualmente, entre Rio de Janeiro e Duque de Caxias, a gente passou uma rua, pode ser diferente? Né? Então, a gente tem também essa questão de ocupação do solo, que as coisas ganharam uma dimensão mais de interesse comum, né? Então, assim, é muito difícil ficar delimitando, é só aqui nesse território, na rua seguinte já é outro município e é outro assunto. Não. Então, eu acho que a questão da regionalização, ela traz esse reconhecimento de que a questão geográfica evoluiu e ela traz o reconhecimento de que a gente precisa, né,
o saneamento ele é um direito fundamental, né? Sem água não se vive. E sem tratamento de esgoto, daqui a pouco a gente não tem água também, né? Uhum. Que a gente... Exatamente. Então, essas coisas estão muito interligadas, né? Então, assim, em nome disso, né, desse direito que todos temos, a gente precisa ter um modelo que inclua todos. Eu acho que a regionalização contribui muito nesse sentido. E acho que esse é um grande mérito, né, desse trabalho que está sendo desenvolvido pelo BNDES, que é conseguir congregar os diferentes atores políticos para que essa regionalização aconteça, né, e que a solução que está sendo dada leve em consideração aquela cultura, aquela geografia, porque assim, a solução do Rio de Janeiro ela vai ser diferente da solução do Amapá, que vai ser diferente do Sergipe, né? Então, acho que todo esse processo de desenho de projetos, né, que veio junto com o marco legal, ele leva em consideração essas diferentes características e, enfim, ajuda também em todos os passos necessários do ponto de vista de governança para que essa estruturação seja a melhor possível, né? Então, eu vou ter interesses diferentes entre municípios, entre estados, mas todo mundo tem que chegar num consenso ali para que todo mundo pense na população. Não adianta se eu estiver pensando, eu como prefeito, eu quero resolver o saneamento da minha cidade, que é populosa, eu quero, enfim, enxergar o saneamento como um negócio. Não vai funcionar, porque você tem que pensar em todas as pessoas que residem naquele estado, que às vezes numa cidade muito pequena é inviável do ponto de vista técnico, econômico, financeiro. Então, eu acho que esse trabalho que está sendo feito pelo BNDES nessas modelagens é muito interessante, né? E até convido, né, estados que ainda não se mobilizaram a procurarem o BNDES, a buscarem essa contratação dessas modelagens para entender como ampliar os investimentos. No final das contas é isso, né, Lu? Acho que qual é o modelo que eu vou desenhar aqui no meu estado para ter uma união de esforços entre os diferentes municípios e buscar uma solução, né? Então, quem ainda não fez isso já está atrasado. Esse é o recado, né? Quem ainda não buscou uma solução já está com dificuldades do cumprimento das metas do marco. E isso eu queria entender um pouquinho assim, quais são as dificuldades que vocês estão tendo nesses processos? Assim, o que que a gente sabe que, claro, a sinergia positiva movimenta. Eu tenho um estado que está, poxa, conseguiu grandes investimentos, está mudando, está melhorando. Aquele outro estado acaba ficando com uma inveja positiva ali, eu também quero, busca, mas nesse processo, o que que vocês têm também encontrado de dificuldade, né, para que efetivamente lá na ponta a coisa aconteça, né? Luana, boa pergunta e complexa, né? Eu vou tentar trazer, não tenho a pretensão de respondê-la, mas eu vou tentar trazer alguns elementos aqui para a gente discutir, né? Antes de responder, eu só queria aproveitar o gancho de um aspecto que você trouxe, né? Que não tem uma receita única, né? Então, assim, às vezes, quando um ente público, por exemplo, um estado com seus municípios nos contrata, ele tem uma expectativa que um projeto é uma coisa rápida. E não é. Não é porque a gente vai precisar entender aquela realidade local. Aquela realidade física, né? O que eu tenho de fato ali instalado, qual é o modelo possível ali, qual é o melhor e o modelo possível de encaixe da prestação privada combinada com a pública, ou Uhum. se é uma substituição de fato. Então, isso tudo é uma negociação. Aí eu já entro na resposta da sua pergunta, né? Então, a gente tem no saneamento uma complexidade aí que eu acho que é decorrente da própria trajetória do setor, né? Então, é um setor que, aí, a partir da Constituição de 88, ficou uma interpretação predominante de uma titularidade municipal. Então, a gente, como você bem colocou, a gente tem 5.570 municípios, se a gente considerar aí o Distrito Federal e Fernando de Noronha. Então, imagina como é a gente compatibilizar, né, o interesse e mesmo alinhar, né, As esses expectativas. agentes, exatamente, dos municípios, e de seus representantes e etcétera, né. Então a gente tem muito essa questão.
Por um outro lado, o setor ele tem essa figura da companhia estadual, que foi um primeiro modelo de regionalização ali que surgiu, principalmente ali na década de 70, né, e que perdura, até hoje. A gente tem hoje a predominância da prestação pelas companhias estaduais, então você tem uma certa participação do Estado ali também. Uhum. Então essa cooperação federativa é um exercício que a gente vem desenvolvendo e que eu acho que o novo marco, ele traz agora, né, com essa questão dos colegiados interfederativos. Aí, para explicar para todo mundo que não está familiarizado com esses termos técnicos, né, a gente está falando ali do ambiente onde senta o Estado com os municípios, representando sua população, para discutir e planejar o saneamento e tomar as decisões ali do que vai ser feito. Então, eu acho que isso é um exercício democrático que a gente vem praticando e evoluindo, mas ainda é um processo, né? Um processo de aprendizado E de que a se gente está pensar no vivendo. interesse coletivo. E de se pensar no interesse coletivo, né? Então, eu acho Exatamente. que isso é uma coisa que tem evoluído, e eu acho que essa percepção também da população, né? A gente sempre ouvia muito falar assim: ah, obra enterrada não dá voto. É aquele negócio o que, não é o que a população vê, percebe. E a gente tem uma questão, especialmente com o esgoto, né? Porque o esgoto, se eu afasto o esgoto da minha porta, Não é mais meu ele problema. não é mais meu problema, eu não sei o que está acontecendo com ele. O Só que rio tá poluído é por causa dos outros, não é por causa de mim. exatamente, exatamente. É difícil, né, para a gente fazer essa conexão. Então, eu acho que os trabalhos que vêm sendo feitos, inclusive pelo Trata, no sentido de divulgar, levar essa informação e as pessoas terem mais consciência, é uma coisa que vai nos ajudar também nesse movimento a favor, né, do saneamento. Essa consciência de que pagar pelo esgoto é garantir que eu vou ter água. Eu vou ter água A limpa. bacia A mais hidrográfica barato, mesma. né? Exatamente. Exatamente. E a água tem muitos usos, né? A gente está falando aqui de consumo humano, mas ela tem vários outros usos. Com Agricultura. certeza. Agricultura, alimento, a lazer, né? Quem não quer ter uma praia para poder ir no fim de Exatamente. semana, uma cachoeira, um rio, né? Uhum. Então, eu acho que a gente está ganhando mais consciência. Então, são desafios, mas continuo otimista, eu acho que nós estamos na trajetória. E a gente tá aprendendo com o processo. Estamos aprendendo com o Isso é processo. Isso aí, excelente. Com Luana. certeza. Muito bom te ouvir, Luciana, com É um essas aprendizado, né? explicações. Demais, demais, de Muito uma bom. forma bem, bem clara para todo mundo. Eu quero voltar um pouquinho para o estudo, né, sobre os avanços do Marco Legal do Saneamento, Luana, focando principalmente na questão socioeconômica. A gente vê uma disparidade muito grande, né? Cidades com contratos irregulares, o investimento médio em saneamento básico é R$ 27,00 e nas cidades regulares é R$ 116,00. A gente consegue concluir, até com base em tudo que a gente está conversando aqui, que sem investimento, sem vontade, esses índices não vão se alterar, né? Exatamente. Eu, como engenheira, né, eu sempre penso que o investimento se traduz em obra, que se traduz em um maior percentual da população com acesso ao serviço. Então, não tem como a gente pensar na universalização sem pensar em investimento. Esse investimento tem que vir de algum lugar, né? Então, quando a gente olha os indicadores desses mais de 500 municípios que estão com contratos irregulares e vê que o investimento está sendo de R$ 27,00, quando para a gente cumprir as metas do marco legal do saneamento básico, eu deveria estar investindo R$ 231 E ainda por tem ano esse por outro habitante. índice, Então né? vamos lá, hoje eles estão investindo R$ 27,00 por ano por habitante, né? Às vezes é uma pizza ali que, poderia estar sendo comprada com esse valor, que está sendo investido em saneamento por ano, eu deveria estar investindo R$ 231 em média no Brasil. Quando o indicador está ruim, teria que estar investindo muito mais que isso, né? Então, isso demonstra que, quando o saneamento não é priorizado, automaticamente não existem projetos para o avanço do saneamento e automaticamente os investimentos não acontecem. E isso vai fazer com que a população que reside nesses municípios continue
tendo problemas e não tem uma perspectiva de horizonte de universalização. Com R$ 27 ninguém resolve o saneamento no prazo do marco legal de saneamento. Acho que esse é um ponto. Isso demonstra aqui também que os municípios que estão investindo têm colhido os frutos, né? Então, quem está regular, a companhia de saneamento, está aportando recurso financeiro, tem capacidade de investir. Claro que é necessário aí uma regulação forte para garantir que o volume de investimento seja de acordo com o estabelecido no plano, mas quando a gente fala aí de quase 4 vezes mais, é muita coisa a mais de investimento em saneamento básico. Então, acho que isso demonstra um alerta para esses mais de 500 municípios e também um alerta de que mesmo com R$ 116 a gente talvez não consiga atingir as metas do marco, porque o Plan SAB fala de R$ 231 por ano por habitante, né? Então, eu convido você a pensar também, né? No seu município, quanto que está sendo investido em saneamento básico? Se você for acessar o painel do Trata Brasil, painelsaneamento.org.br, você vai ver lá quanto está sendo investido em reais por ano por habitante no seu município e talvez já possa cobrar, né, aí do seu governante, né, o que está sendo feito aí, tá tendo uma união de esforços com outros municípios e o estado para pensar numa solução, né? Acho que essa é a reflexão no ano de eleições municipais também que a gente pode trazer com a publicação desse estudo. E tem um outro detalhe também, que é uma tendência que a gente já observa, né, Luana, até nos outros estudos que o Trata Brasil divulgou, no ranking do saneamento, que as cidades com os contratos regulares, geralmente elas estão no sul, no sudeste e no centro-oeste, e as cidades com os contratos irregulares estão no norte e no nordeste do Brasil. Nesse sentido, eu queria te ouvir por que que esse índice pouco se altera, e já aproveitando também, emendando uma dúvida para a Luciana. Recentemente eu li um artigo seu onde você fala que diferentes realidades pedem por diferentes soluções. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas depois eu queria te ouvir mais focando nessa disparidade que a gente tem, que a gente sabe que também está muito relacionada com a desigualdade que a gente vive no Brasil, né? Bom, eu acho que ele é um ciclo que ele pode ser vicioso ou ele pode ser virtuoso, né? Então, a partir do momento em que se prioriza o saneamento básico, se desenvolve projetos de saneamento básico e se capta investimentos para poder realizar essas obras e a população ter acesso à água tratada e coleta e tratamento de esgoto. Quando a gente olha o volume de investimentos na região norte, a média é de R$ 57 por ano por habitante. Região nordeste, um pouco mais de R$ 70 por ano por habitante. Então, olha, o Sudeste, 130, né? Então, naturalmente, nessas localidades, está se investindo menos em saneamento do que se deveria. Isso vem por quê? Talvez porque o modelo de negócio que está sendo tocado a respeito do saneamento não tem conseguido dar conta do investimento necessário, do crescimento da população, da demanda pelo serviço nessas localidades. Então, acho que tudo isso vem aí da importância de pensar. O modelo, eu gosto de pensar na linha de tendência, né? Então, assim, com o modelo que eu estou atuando aqui na minha região hoje, do saneamento básico, com o fluxo de recursos que entram no caixa, seja do governo do estado, do governo municipal, eu consigo fazer os investimentos que eu preciso para cumprir as metas do marco legal. Se eu não consigo, eu preciso buscar formas de viabilizar esse investimento com uma análise de qual vai ser o melhor modelo, né? E aí, não existe um modelo ideal do público, do privado, nessas regiões vão pedir soluções diferentes, né? Um adensamento populacional muito pequeno, não posso pensar numa solução que seja igual do que para uma área urbana super adensada. Então, acho que, mas de novo, tudo passa pela priorização do tema, né? E pela consciência da população em exigir o avanço. Às vezes, assim, eu moro numa região que, poxa, tá cheia de rio, né? Como a região norte. E eu penso que a água nunca vai acabar e que a água do poço tá tudo bem, sempre tomei água do poço. Só que quando a gente olha o número de internações por doenças de veiculação hídrica a cada 10 mil habitantes nessas localidades, o número de internações é muito maior. A gente acha que a criança tem diarreia porque ela nasceu assim. Então, é um pouco cultural também essa questão de a gente entender que o saneamento, que não é normal ter diarreia, de a gente entender que o saneamento precisa avançar, né, e de entender que precisa pensar no melhor modelo e que a velocidade dos investimentos precisa aumentar, né? Lu, fala um pouquinho da tua visão aí também, né, dessas diferentes regiões, porque vocês lidam com diferentes culturas também.
Isso aí, Luana. Minha visão é muito convergente com a sua, tá? Eu acho que o que a gente percebe, os números falam por si, né? Que as regiões, acho que a Rafa trouxe um ponto também muito interessante, que é esse da correlação entre as desigualdades sociais e regionais aí com os déficits de saneamento. Então, a gente percebe um movimento de duas vias, né? Por um lado, onde você tem as maiores carências sociais e regionais, a gente tem os maiores déficits de saneamento. E uma coisa reforça a outra. Então, Luana trouxe ali aspectos de se eu não resolvo o meu problema de saneamento, aquela população carente e frágil do ponto de vista social, ela ainda está mais exposta a doenças que poderiam ser facilmente evitadas, né? Tem outros estudos do Trata que trazem informações sobre isso, né? Que falam até, eu acho interessante, essa questão aí da diarreia, ela é muito clara, mas tem outros aspectos, né? Tem até saúde bucal, Doença ginecológica. exatamente, Exato. né? Essa questão tem um estudo que vocês falam também dessa correlação com a saúde da Da mulher, mulher. né? Então, eu acho que tem vários elementos ali que vão agravando a fragilidade dessa população que já está exposta. E, por um outro lado, o saneamento ele é motor de desenvolvimento. Então, os investimentos, eles geram renda, ali naquela Emprego. localidade, geram emprego, geram renda, geram valorização imobiliária, né? As pessoas que passam a ter seus imóveis ali com acesso à água e coleta e tratamento de esgoto, eles têm um imóvel mais valorizado, melhor desempenho escolar, então Turismo. turismo, né? A gente tem, né, no Brasil, praias lindíssimas, cursos d'água. Luana citou ali a região norte, cheia de rios, né? E outro elemento que eu acho também interessante, esse negócio que você colocou sobre tem regiões muito ricas em rio que acham que a água ali nunca vai acabar. A gente viu seca na No norte. Amazônia. Exato. Na Amazônia. Então, assim, as a água está ali, mas a gente tem que fazer o nosso papel de preservar, né? Se a humanidade não colaborar, os nossos Exatamente. recursos hídricos vão ficar cada vez mais escassos, né? A gente já tem a questão aí de mudanças climáticas, e a gente precisa fazer um bom uso da água que tem, né? Um uso mais racional e também essa questão de cuidar, não lançar esgoto não tratado. Tem outros aspectos aí do saneamento também, né? A gente sempre está falando de água e esgoto, mas tem resíduo sólido urbano, Tem tem drenagem. drenagem. Então, essas coisas eu acho que tem que estar cada vez mais presentes na preocupação da sociedade, e dos nossos políticos, né? Com certeza. Luana, e a gente está falando do estudo aqui, hoje o nosso episódio a gente está focando nesses 4 anos do novo Marco Legal de Saneamento, o que avançou, mas o estudo ele também dá um vislumbre de como tem sido essa evolução ao longo desses 4 anos, né? Você consegue listar para a gente alguns aspectos positivos e negativos que você enxerga? Bom, eu acho que, primeiro, o marco, ele trouxe um senso de urgência, né? Então, vários municípios que tinham o seu plano de saneamento básico, o plano regional de saneamento básico para 2050, uma meta de universalização, por exemplo, lá para 2050, tiveram que trazer esse plano para universalizar em 2033, né? Então, esse senso de urgência, ele trouxe um movimento. Poxa, se eu preciso universalizar em 2033, eu vou ter que investir tantos milhões, tantos bilhões, o que eu vou fazer para isso acontecer? Né? Isso acho que é um ponto muito positivo. Eu traria como ponto positivo, né, esse trabalho que tem sido desenvolvido pelo BNDES de estruturação dos projetos. Então, poxa, vamos ver aqui, qual é a sua capacidade de pagamento? O que você não consegue pagar? Quais são as alternativas de modelagens factíveis aqui para que você angarie esses recursos e você invista em saneamento básico? Qual é a governança que é necessária para que isso aconteça? Cada um vai ceder um pouco, município, estado, para
a gente chegar aqui numa conclusão, né? Acho que esse também é um ponto bastante positivo. Depois até convido a Lu a trazer um pouco desses dados, né, de quantas pessoas já foram impactadas com os projetos já licitados, quanto que se está em estruturação, tanto em termos de população quanto de investimentos. E eu traria também, acho que alguns pontos aqui a melhorar, que é essa questão assim, primeiro, a gente não pode ter uma visão, de assim, de centralizada de município, uma visão, até me arrisco a falar egoísta, né. Então, por quê? Porque se eu só pensar no município, quando eu sou um município grande, como solução de saneamento básico e não pensar na regionalização de uma maneira geral, eu vou estar deixando de fora uma população que precisa ser atendida, né. Então a gente precisa juntar o filé com o osso, a gente precisa a lógica das companhias estaduais de saneamento básico já era essa, né, então um município muito pequeno, a gente hoje tem, enfim, 90% dos municípios do país tem menos de 50.000 habitantes, então a gente está falando de municípios pequenos, de municípios que não têm uma capacidade de investimento e que precisam ser atendidos por meio do saneamento básico. Então, para que não fique caro para todo mundo, é importante essa união entre, né, municípios grandes e pequenos. E aí eu acho que a gente precisa evoluir, né, do ponto de vista político, numa visão menos, menos local e para uma visão regional. Né? Acho que os prefeitos precisam pensar mais de uma maneira regional. E a gente precisa, tem regiões que sequer entenderam que o marco veio para ficar, né, e que precisam tomar uma atitude em relação ao saneamento básico. Eu acho que nesse ponto a gente ainda tem algumas localidades que estão entendendo que essa inflexão da curva vai acontecer, eh, enfim, sem mudar o pensamento sistêmico de quem opera o saneamento, sem mudar, enfim, a forma do modelo de negócio. Então, acho que eu colocaria esses pontos, né? Primeiro, é positivo o fato de a gente ter evoluído, de a gente estar com esse senso de urgência, mas a melhorar ainda essa visão aí que precisa ser regional, né, enfim, e de mudança de mentalidade onde ainda não aconteceu, né, que a gente ainda, infelizmente, ainda tem algumas regiões que não têm se mobilizado em torno desse tema. Lu, Bom, se tu puder falar um pouquinho aí dos investimentos contratados e que estão em estruturação, acho que seria bem interessante. E dos locais, assim, né? A gente está falando mais de região sudeste, a gente está falando de quais regiões do país que estão se mobilizando, né? Então, fica à vontade. Tá ótimo. Como eu tinha comentado, né, a gente fez um primeiro ciclo de projeto que se encerrou ali no final de 2022, e nesse primeiro ciclo foram 12 leilões, realizados com sucesso, né, que significam investimentos estimados da ordem de 60 bilhões. Atualmente a gente tem, 12 projetos contratados em diferentes fases, né, de estruturação, que significam mais 100 bilhões. Então a gente está falando do primeiro ciclo de 60, com mais 100, totalizando aí 160 bilhões de investimento. Lembra daqueles 510? Então a gente está dando uma contribuição aí de cerca, né, de Um quase um terço. terço desse valor, do que precisa ser feito, né. É claro que isso vai precisar se concretizar, né, é no nível, eu Sim. estou comentando, é a nível de projeto. Mais à frente, o BNDES entra com outro braço ali de financiador para viabilizar, junto com outros atores, né. A gente tem bancos privados, a gente tem, bancos multilaterais, debêntures, mercado de capitais, vários agentes se mobilizando aí para viabilizar os investimentos de saneamento. E em termos de pessoas impactadas, no total a gente está falando de 64 milhões de pessoas. Então também é Uhum. uma fatia importante aí da população brasileira, e queremos fazer mais, tá. Eu vou reforçar o convite da Uhum. Luana, aos estados que ainda não se mobilizaram, o BNDES está à disposição para apoiá-los. A gente sabe que a missão não é fácil, mas a gente quer ser mais um braço para ajudar, né. O projeto ele não ele às vezes, tem-se a impressão de que, o BNDES faz o projeto. Não, o projeto é feito com os entes públicos, com o estado, com os municípios. A gente ainda tem um conjunto de consultores que nos apoiam, porque é uma modelagem complexa. Então, esse conjunto de esforços é que permite a gente ter um bom projeto
que possa viabilizar, dar a segurança jurídica, né, para a gente chegar nesses investimentos. Eu queria só comentar mais um ponto também, de um aspecto do novo marco que Luana ali passou por ele. Eu acho que ele traz também o mérito de reconhecer que a regulação e o monitoramento do que vem sendo realizado, ele é importante para todos os atores. Seja quando o município presta diretamente, quando é via companhia estadual ou quando é via privado. Então, eu acho que trouxe mais esse passo na questão Da governança, da né? governança e da obrigação de você ter uma entidade reguladora olhando para qualquer tipo de prestador. E eu Uhum. acho que a gente, nesse caminho de melhoria, um próximo passo, até para facilitar o nosso controle social, né, como cidadão, é a transparência, né? A gente ter as informações mais claras, divulgadas aí tanto pelas entidades reguladoras quanto pelos próprios prestadores. A gente, como sociedade, quer saber também, né, o que está sendo feito em termos de Qual investimento, é o plano? qual é o plano, o que está acontecendo, né? Então, Uhum. voltando aí ao meu viés otimista, eu acho que a gente chega lá. Vamos ganhar mais transparência aí no setor para que a gente possa fazer um bom controle social. E tem um ponto também que o Trata tem desenvolvido, que é um estudo regional, que é de benefícios econômicos e sociais da universalização do saneamento em diferentes estados. Então, se vocês entrarem no nosso site, vocês podem verificar que nós temos para vários estados já esse estudo publicado. E ele é um estudo que avalia o quanto que a população que reside naquele estado ganharia em termos de redução de custos com saúde, de valorização imobiliária, de turismo, de geração de emprego e renda, com acesso ao saneamento, né? Então, eu acho que além, né, dessa questão que a Luciana colocou, né, da importância dos estados buscarem, enfim, esse contato com o BNDES para avaliar qual é o melhor modelo, como resolver, enfim, né, a questão do saneamento, é legal a gente ter para cada um desses estados esses estudos, né, para que a população possa ser convencida também de que o saneamento não é algo muito localizado de problema dos políticos, não, é algo que impacta na minha vida e por meio de fatos e dados a gente comprova esse benefício que é gerado, né, para a população. Então também convido vocês que estiverem assistindo a nos procurarem, se o seu estado ainda não tem esse estudo, né, nos procurarem para que a gente possa pensar num desenvolvimento, porque isso também vai trazer um convencimento da população da importância de se ter o acesso ao saneamento, que muitas vezes não está aí no dia a dia de cada um, né? Isso aí é problema de político, não tem nada a ver com a minha vida e tem total correlação. Você tem, né, um impacto direto na saúde e qualidade de vida da população. Então, convido também a vocês avaliarem esse estudo. Muito bom, fica o convite então. Vamos então para os nossos quadros. O Ah, já? primeiro, já ia pro Tá tão quadro, boa a ó, conversa. Tava tão boa a conversa vai aqui. fluindo, né? A gente nem percebe o tempo passar. Tá tudo certo. Bom, o nosso primeiro quadro é o bem básico, Luciano, onde a gente dá uma dica, fala uma informação que às vezes na nossa cabeça todo mundo sabe, é uma coisa muito. Não, isso aí todo mundo tá ciente. Mas não. Então é um bem básico. Você tem algum para indicar pra gente? Tenho sim, Rafa. Eu pensei num livro que eu acho que essa questão visual, ela às vezes comunica muito mais do que todos os nossos discursos, do que 1000 palavras, né? Tem um livro do Sebastião Salgado, que é o Aquamater, que ele traz aí fotos o foco do livro é a água, né? Ele está no centro ali do tema do livro. Então ele traz várias regiões aí pelo mundo que enfrentam o problema de escassez de água ou a importância da água para determinadas populações, inclusive traz sobre a Amazônia, né? Ele tem um outro trabalho maravilhoso aí sobre a Amazônia, mas fica a dica do Aquamater do Sebastião Salgado, que eu acho que ilustra bem esse amor aqui que nós temos pelo tema da água, né? Eu tô achando que eu vou ter que comprar para botar no centro da minha sala. Boa! Com Boa, boa. certeza. Excelente dica. E eu colocaria como dica o nosso estudo, né, que está publicado no nosso site, que avalia, então, os 4 anos do Marco Legal de Saneamento Básico. Busque essas informações, você pode ter informações a respeito do seu estado e auxiliar também nessa cobrança da adoção de soluções e endereçamento dessa solução aí aonde você vive.
Mas a gente ainda não acabou, ainda tem algumas perguntinhas que eu quero fazer aqui para vocês duas. A primeira é focando no aspecto da economia, né? Eu queria ouvir de você, Luana, quanto que ainda existe uma projeção de quanto ainda precisa ser investido na universalização e também, por outro lado, quanto de investimento aí, a gente falando especificamente de dinheiro, porque, né, de saúde, educação, a gente já falou bastante, mas quanto de dinheiro esse investimento na universalização pode trazer em benefício para os municípios? Bom, a gente precisa investir 46 bilhões de reais, como a Lu mesmo comentou, ao ano, né, no Brasil, de uma maneira geral. Então, a gente precisa mais que dobrar aí o volume de investimentos que a gente tem hoje. E, de uma maneira geral, né, eu acho que o Brasil ganharia com esse investimento aí de pouco mais de 500 bilhões de reais, um ganho de 1,4 trilhão de reais. E aí a gente traz esse ganho, vem desse estudo de benefícios econômicos e sociais que eu comentei anteriormente, a gente traz a redução de custos com saúde, a valorização imobiliária, o ganho com geração de emprego e renda, produtividade, enfim. Então, a gente está falando de um investimento que tem um retorno garantido. E esse retorno garantido não é só financeiro. Esse retorno garantido, ele é em melhoria da vida e de um futuro melhor para as pessoas, para as crianças do nosso país. Acho que esse é o principal ponto. A gente não está falando num retorno apenas local, a gente está falando num retorno aí de muitas pessoas saírem da extrema pobreza do nosso país e conseguirem uma mobilidade social, a terem uma renda maior. Hoje, quem tem acesso ao saneamento ganha em média R$ 3.300, quem não tem ganha 2.100, porque fica muito mais doente, tem mais dificuldade de aprendizagem. Então, acho que é um investimento ESG na veia, né, e que tem um retorno social e ambiental muito grande para as pessoas que residem aqui no nosso país. Com certeza. E para a gente encerrar, eu acho que a gente podia fechar com um balanço, então, do estudo, né? E entender em qual estágio o Brasil está atualmente. Eu me preocupei muito, Luana, compartilhando aqui com você, em um trecho específico, que fala que nesse ritmo, no ritmo que a gente segue hoje, a universalização só seria alcançada em 2070. Exatamente. No ritmo de investimento que a gente está hoje, se a gente fizer essa curva aí da linha de tendência, né, a gente só universalizaria em 2070. Algumas localidades muito mais, porque a gente tem estados aí que investem R$ 3 por ano por habitante em saneamento básico, né? Então, eu diria que a gente já está muito melhor do que a gente esteve. Eu sou otimista também, Lu. Acho que a gente tem um movimento acontecendo, a gente ainda tem algumas travas, a gente precisa se unir na adoção da busca de soluções, estados, municípios, com essa visão sistêmica aí de coletividade, e a gente precisa que as regiões que ainda não se mobilizaram se mobilizem em torno do tema, né? Não tenham uma visão muito local, mas tem uma visão aí de solução integrada para o saneamento básico. Acho que esse é o principal ponto do estudo. A gente não pode querer olhar para trás e achar que ele vai acontecer da mesma maneira para o futuro, senão a gente está ralado, senão vai ser só 2070. E eu espero estar viva quando a gente chegar na universalização do saneamento básico. Esse é o objetivo, né? E você, Luciana, como que você avalia a atual situação do Brasil? Sei que a gente falou sobre isso lá no começo do episódio, mas para a gente dar esse encerramento, você acredita, você continua otimista? Continuo otimista. Isso Eu aí. acho que a gente está numa trajetória positiva. Precisamos acelerar, a Luana tem toda a razão, né? A gente fica muito feliz de ver que alguns estados já estão no caminho, né? A Luana tinha até me perguntado anteriormente do perfil dos projetos, né? A gente tem agora uma concentração maior aí na região, apesar de ter em todas as regiões do Brasil, a gente tem uma concentração maior aí no Nordeste e no Que Norte, bom. né? Que é onde estão as maiores carências. Bom, Então, acho que se a gente até olhar dos investimentos, o crescimento de investimentos que a gente teve de 2021 para 2022, houve uma desconcentração ali histórica, né? Comparando com o histórico. Os investimentos sempre foram muito concentrados na região sul e sudeste. principalmente São Paulo. Principalmente São Paulo, sem dúvida. E a gente percebe que já teve ali uma desconcentração para o Nordeste e Norte, e a gente fica muito feliz de ter dado contribuição nisso, ali com os projetos do Amapá, de Alagoas, O Amapá é um Ceará. baita case, né? Exatamente.
é um grande caso aí. Então, a gente fica muito feliz de estar contribuindo para essa desconcentração dos investimentos. E vamos continuar nesse movimento, né? Acho que todos nós aqui fazemos parte dele, você também aí em casa cobrando do seu representante, né? Que a gente elege todo ano, que isso esteja na pauta aí também das nossas decisões políticas, né? Acho Com que metas claras, né? com metas claras. Rafa, se eu puder aproveitar para fazer também uma propaganda aqui do nosso trabalho lá no Por favor, BNDES. já vamos pro Falando de Saneamento, então, um quadro onde a gente faz a propaganda. Fica à Isso vontade, aí. Luciana. Não, só dar uma dica pro pessoal. Se quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, a gente tem um site que é o Hub de Projetos do BNDES, Hub de Projetos bnds.gov.br. Ali tá tudo que a gente está fazendo, em que fase que está, quais são os investimentos estimados. Veja lá se o seu estado está, né? Boa! Tá tudo ali. A gente faz estudos também, né? A gente tem 2 publicações, BNDES Setorial e Revista do BNDES. Sempre a gente está colocando alguma reflexão ali sobre o setor de saneamento. E a gente tem também o nosso relatório de atividades, relato integrado do BNDES, que traz as informações sobre o que a gente fez no último ano, né? Então, se vocês quiserem acompanhar, afinal, o BNDES é o Banco da Sociedade Brasileira, né? Então, Legal. vamos acompanhar aí também o que a gente está fazendo, e a gente está sempre aberto aí a sugestões de melhoria do nosso trabalho também. Transparência é tudo, parabéns. Muito obrigada. Ganhamos o prêmio de transparência, hein? Que legal! Das Muito bom. empresas estatais, aproveitando aí Boa. a deixa da Luana. Não, e o nosso objetivo é que as agências reguladoras sejam tão transparentes assim, né? Isso Tenham aí. isso bem claro, né? As suas fiscalizações, como é que está o avanço do saneamento em cada local. Acho que isso sim é uma governança robusta que vai trazer cada vez mais solidez no setor de saneamento e no avanço desse setor para atender toda a população. Muito bom. A gente não viu o tempo passar, né? Mas estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu quero te agradecer muito, Luciana. Foi ótimo te ouvir. Acho que você falou para todo mundo aqui que está escutando, deu a vontade mesmo das pessoas se interessarem por esse tema. Obrigada pela sua disponibilidade e parabéns pelo trabalho, viu? Lu, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. É sempre uma honra poder aprender com vocês. Vocês estão super engajados nesses projetos que estão desenvolvendo. Então, contem com o Trata Brasil também, nessa mobilização em prol do avanço do saneamento, que a gente possa aí futuramente fazer novos episódios vendo o saneamento avançar cada vez mais. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito obrigada, Rafa, Luana, pessoal que nos assiste também. Sempre um prazer falar sobre saneamento, ainda mais com 2 pessoas tão agradáveis e que estão aí também promovendo o tema, né? É um tema muito caro para a gente e a gente está sempre à disposição para debater, para trazer novas ideias e para mobilizar, né? Eu acho que mobilização é o que a gente precisa aí para o saneamento. Muito obrigada. Se você gostou do episódio, curta, compartilhe o canal do Trata Brasil no YouTube, né? E também acompanhe nos principais agregadores de podcasts. A gente espera vocês e até a próxima.